Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o câncer de mama, Outubro Rosa. Nosso entrevistado é o oncologista, doutor Marcos França. Doutor, nós falávamos, portanto, sobre a imunoterapia, que recentemente foi liberado para as mulheres, né? Ou para o câncer de mama, que homens também têm câncer de mama, né? Isso é coisa importante. Um homem também tem câncer de mama, felizmente é raro. A gente fala que felizmente é raro porque, habitualmente, quando é no homem, é um pouco mais agressivo que na mulher. Até porque um homem tem menos tecido mamário, então a chance da lesão espalhar é um pouquinho mais rápido do que acontece na mulher. Mas falando da imunoterapia, a imunoterapia... Desculpa te interromper. Claro, lógico. Como é que identifica no homem? No homem, geralmente, ele percebe o surgimento de algum caroço, de alguma nodulação. É mais fácil ele perceber, né? Porque... Exato. Porque o volume mamário é menor, então ele consegue perceber alguma alteração, quer seja por presença de algum caroço, porque o bico do seio, o bico da mamãe entrou, ou seja, algumas coisas assim podem suscitar com que tenha algum tipo de alteração. O homem não precisa fazer ecografia mamária, nem mamografia de rotina. Como eu disse, felizmente é um tumor relativamente muito infrequente no homem. Então, mas mesmo assim, identificou isso, procurar imediatamente o médico, né? Talvez o recado é qualquer tipo de alteração que você perceba que não estava presente, é importante uma avaliação médica. É verdade. Então vamos falar sobre a imunoterapia. Bom, a imunoterapia, na verdade, é um tratamento que entrou muito em voga nos últimos 2, 3 anos, na verdade, no mundo inteiro. O que a gente descobriu é que o sistema de defesa do organismo das pessoas, que a gente chama de sistema imune, muitas vezes ele é burlado, ou seja, ele é enganado pela célula tumoral para que aquele sistema de defesa não reconheça a célula tumoral. Então é como se fosse um ladrão que desligou as câmeras de vigilância. E muitas das vezes essas células não conseguem ser reconhecidas e conseguem se proliferar pelo organismo. Então essa falha foi identificada, identificou-se como também corrigir essa falha, de forma com que a célula de defesa consiga enxergar de novo a célula tumoral e a própria célula de defesa da pessoa consiga combater o tumor. Então, diferente da quimio, por exemplo, cujo princípio maior é inibir com que as células se dividam, ele teoricamente consertaria um problema ocasionado pelo tumor para que a própria pessoa conseguisse combater aquela presença daquela lesão. Para que isso aconteça, esse paciente ele toma algum tipo de medicamento também? A imunoterapia é uma medicação, uma parte delas medicações venosas, que são administradas, que são realizadas com uma periodicidade de 2 ou 3 em 3 semanas. Como a gente mencionou anteriormente, ela foi recém-aprovada para um subtipo específico de câncer de mama. É mais raro esse subtipo ou não? É um pouco mais frequente, felizmente, porque é um tipo mais agressivo de câncer de mama. Então, era um tumor que não se tinha muitas informações, na verdade, não se tinha muitos arsenais terapêuticos até então, e agora você tem um grande arsenal que seria o uso da imunoterapia nesse contexto. E então esse tratamento ele é indicado para casos específicos. Existe assim, quando você tem quando está na fase inicial ou numa fase mais agressiva, tem isso também ou não? Existe, na verdade, não imunoterapia, mas existe tratamentos distintos para isso. Então, por exemplo, mulheres que têm tumores iniciais, o tratamento acaba sendo basicamente tratamento cirúrgico, acompanhado de utilizar um comprimido ou radioterapia, por exemplo. Mulheres que têm tumores mais avançados, aí você combina mais tratamentos, quer seja cirurgia, radioterapia ou uma combinação de tratamentos quimioterápicos, ou imunoterapia, ou manipulações hormonais. Em tese, o efeito colateral da imunoterapia, ele é menor? Sem dúvida, ele é menor. A quimio é sabidamente conhecida de ter aqueles efeitos como náuseas, vômitos, até a própria queda diarreia, que nós citávamos aqui. Queda capilar. A imunoterapia tem alguns pequenos efeitos, felizmente são muito mais raros, e os efeitos são muito mais bem tolerados do que acontece com a quimioterapia. Tá. Vamos falar um pouco de fatores externos, né? Quais são os fatores externos que podem contribuir para que aquela mulher adquira um câncer de mama? Na verdade, tem diversas coisas assim. O câncer é uma somatória de algumas predisposições genéticas aliado a alguns hábitos de vida que a gente tem. Então, por exemplo, a mulher que é mais sedentária, a mulher que infelizmente não pratica atividade física, a mulher que consome mais álcool, ela tem um risco aumentado de tumores. A gente sempre orienta que existem alguns passos para que a gente tenha uma vida saudável ou diminua o nosso risco de ter tumor. Ou seja, pessoas que não são sedentárias, pessoas que fazem atividade física regular, que procuram se alimentar basicamente de cereais, legumes, carnes brancas, a gente evita os alimentos muito industrializados, e pessoas que evitam a exposição solar antes das 10 da manhã e depois antes das 4 da tarde, são elementos que a gente pode tomar como atitude para diminuir o nosso risco, não apenas de câncer de mama, mas como de diversos outros tumores. Com certeza, é interessante isso, porque praticamente todos os médicos que a gente entrevista aqui falam a mesma coisa, né? E para vários tipos de doença, não só câncer também. Para a pessoa se cuidar, a pessoa se amar, né? Fazer o bem a ela mesma, meia hora de caminhada que seja, tentar ter uma alimentação mais saudável, porque se você não tiver as consequências agora, possivelmente no futuro, né?
isso vai vir de alguma forma no seu organismo. O fator emocional, o senhor acha, eu sei que a medicina um pouco se divide nesse sentido, o senhor acha que ela também é um fator importante para esse tipo de câncer ou para qualquer outro tipo de câncer? A gente, na verdade, ele tem um fator, sem dúvida, ímpar nesse processo. A gente não pode falar, talvez, ele como um fator de risco isolado para desenvolvimento do tumor, mas há diversos dados que mencionam o seguinte: os pacientes que encaram a doença de frente, que eles conseguem entender um pouco melhor a doença e que eles conseguem saber um pouco melhor qual é o objetivo do tratamento, eles têm taxas de curva de eficácia melhores que os pacientes que não lidam dessa forma. Então, quando a gente fala de lado emocional, ou seja, aquela pessoa que tem suporte familiar, aquela pessoa que tem um suporte social, aquela pessoa que conseguiu entender o processo, tem uma que religião às vezes, né? Não tenha dúvida, são diversos mecanismos que a gente pode utilizar. O que a gente percebe é tanto a tolerabilidade do tratamento é melhor, como o resultado do tratamento também é melhor. Interessante isso. A pessoa que ela teve, portanto, esse câncer, que ela se curou do câncer, ela precisa estar mais atenta ainda com relação a outras pessoas? Precisa. Há alguns fatores disso para câncer de mama, tem os dois principais a gente não mencionou. O principal fator disso para ter câncer de mama, primeiro, é ser mulher. Ou seja, a mulher tem mais câncer do que o homem, no caso do câncer de mama. A segunda coisa é ter tido um câncer de mama prévio. Então, se a mulher teve um câncer de mama, por exemplo, ela infelizmente corre o risco de desenvolver um outro câncer de mama na mama do outro lado, porventura, isso que ficou. Qual o período que ainda corre esse risco? Na verdade, a gente menciona que isso acontece ao longo da vida inteira. Ah, tá. A chance vai diminuindo progressivamente com o passar dos anos, com o passar do tempo, mas a mulher precisa ficar sempre atenta, não apenas para monitorar se aquele tumor que ela tratou não voltou, mas também para monitorar que um outro tumor não se desenvolva. E aí, mais do que nunca, esses cuidados aqui que a gente falou, essa mulher precisa estar mais atenta, né? A questão dos exercícios físicos, da alimentação. É importantíssimo incentivar que a mulher mude hábitos de vida. Então, por exemplo, não adianta a gente apenas tratar um câncer de mama numa mulher obesa e não recomendar que ela trate a obesidade. Mesmo cenário, por exemplo, puxando um pouquinho, falando de câncer de pulmão, cujo fator de risco principal é o tabagismo. Não adianta eu falar para tratar um câncer de pulmão e não tratar o tabagismo. Tratar o fator de risco ele é fundamental para diminuir o risco da recidiva da doença. Que mais que eu ia perguntar? Quais são as outras dúvidas que as mulheres chegam ao seu consultório com relação ao câncer de mama? São várias coisas que aparecem, na verdade essa é uma delas. A gente tem falado muito agora sobre os sobreviventes do câncer. Ou seja, pessoas que tiveram câncer. E o que a gente tem que ter de receio agora? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Eu preciso mudar minha alimentação? Eu posso fazer atividade física? Uma coisa interessante, as pessoas perguntam, eu posso namorar depois agora? Então são perguntas que são pertinentes mesmo. A ideia da gente tratar alguém é para devolver a qualidade de vida que aquela doença, porventura, pode ter tirado. Então, é claro que você vai ter que fazer alguns esforços, mas você não vai se privar de tudo o tempo inteiro. Você pode, obviamente, um momento ou outro, fazer alguma coisa que talvez não seja mais recomendada, mas, no geral, se você tomar esses cuidados gerais, você consegue. Falando sobre sexualidade, que é uma coisa que as mulheres questionam bastante, por exemplo, eu posso ter atividade sexual durante o tratamento? Em princípio, se não houver nenhuma contraindicação feita pelo médico, não há nenhum tipo de problema. Outra pergunta que às vezes acontece muito é se a gente tem visto uma incidência um pouco maior de câncer de mama em mulheres mais jovens, às vezes que não têm filhos. E a pergunta é, depois que eu tive um câncer de mama, eu posso ter um filho depois? Em princípio, sim. Se o tumor foi adequadamente tratado, não existe nenhuma contraindicação específica em relação ao tratamento que ela possa estar realizando para o desenvolvimento de uma gestação. Em princípio, não existe nenhum empecilho que a mulher possa ter o desejo ou o sonho de ser mãe depois de um câncer de mama. Maravilha, doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi ótima a entrevista, viu? Agradeço, Renata. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você. Uma ótima semana. Tchau, tchau.